Alô, alô, vamos embora, começar nossa aulinha da semana 8, Biologia 3. Vamos embora, pré-aula. Qual é o tema da gente de hoje? Linkage e segregação independente. Preste atenção, a gente está falando de genética. Vamos recapitular o raciocínio aí de outras semanas. A gente começou estudando genética com dois genes. Por exemplo, o gene azão e o gene azinho. Você cruzava indivíduos azão-azinho com indivíduos azão-azinho. A gente chamou isso de quê? De primeira lei de Mendel. Tudo bem? Beleza? E aí, na semana seguinte, veio a tal da segunda lei de Mendel. O que aconteceu na segunda lei de Mendel? Nós cruzávamos indivíduos com dois genes, azão, azinho, bezão, bezinho, era um indivíduo, o famoso dihíbrido, com outro indivíduo. Às vezes, na maioria das vezes, azão, azinho, bezão, bezinho também. E isso gerou pra gente o quê? Aquela proporção fenotípica famosa de 9,3,3,1. Lembra disso? Mas também, se você variar os cruzantes, você pode ter proporções diferentes. 3, 3, 1, 1, por exemplo, quando você cruzar azão, azinho, bezão, bezinho com outro indivíduo, azão, azinho, bezinho, bezinho, recessivo para o segundo gene, você pode também ter uma proporção 3, 1, 3, 1, ao invés do 9, 3, 3, 1. Quando é que você vai encontrar essa 3, 1, 3, 1? Quando a homozigose recessiva for onde? No azinho, azinho. Como assim? O indivíduo, um deles será azão, azinho, bezão, bezinho, e o outro azinho, azinho, bezão, bezinho. E por último, você pode encontrar uma proporção 1 para 1 para 1 para 1. O que é isso? Como acontece isso? Quando você cruzar um duplo heterozigoto com alguém totalmente recessivo. Essa foi a nossa segunda lei. Assim a gente estudou a segunda lei no famoso quadrado mágico. Lembra disso? Beleza? 9331, 3311, 3131, 1 para 1 para 1 para 1. São todas as possibilidades de você cruzar indivíduos de híbridos, ou melhor, para dois genes diferentes, o gene A e o gene B. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Tudo isso fez todo sentido matemático, estatístico, tudo isso fazia muito sentido. Por quê? Porque todas essas semanas anteriores, em todos esses casos que eu citei, o gene A e o gene B, eles estavam localizados em cromossomos distintos. Por exemplo, um deles no cromossomo 2, o outro no 13. Um deles no cromossomo 9, no outro no 19. Um deles no cromossomo 10, o outro no 20. Por exemplo, genes localizados em cromossomos distintos. Quando isso aconteceu, ou quando isso acontecer, você vai dizer que a separação desses cromossomos contendo esses genes, ela é independente. Ela acontece independente do outro. Eles não estão agarrados, ligados no mesmo cromossomo. Hoje a gente vai ver e vai aprender a calcular quando esses genes estiverem em mesmo cromossomo, ou seja, olha para cá, quando eles estiverem em linkage. Linkage é isso. Linkage não passa de uma segunda lei, onde genes, o gene A e o gene B, estão localizados no mesmo cromossomo. Simples desse jeito. Beleza? Vamos embora. Aqui a gente tem algumas figuras que representam e que vão nos ajudar a entender esse assunto. Olha para cá. Na segregação independente, agora tem um desenho explicando o que eu acabei de falar para vocês. Você estudava o gene A, azão, azinho, o indivíduo era heterozigoto, e tinha o gene B, bezão, bezinho. Esse indivíduo a gente chamava de duplo heterozigoto. Ele era azão, azinho, bezão, bezinho. Perceba, aqui, diga um número para mim, por favor, um número qualquer. 4, beleza. Aqui eu tinha o cromossomo 4. Diz outro número, 8, beleza. E aqui eu tinha o cromossomo 8. Esse exemplo que eu estou riscando aqui do lado, esse exemplo é um exemplo de segregação independente. Por quê? Porque os genes estão localizados em cromossomos distintos. Simples desse jeito. Agora, olhe para a figura do lado. Aqui eu vejo uma ligação. Aqui eu vejo um caso de linkage. Por quê? Porque o gene A, o locus, local dos genes azão, azinho, o gene A, ele é o mesmo cromossomo. O locus dele está no mesmo locus do gene, está no mesmo cromossomo do locus do gene B. Eles estão em linkage, eles estão ligados, eles estão agarrados.
Presta atenção, logo durante a meiose, quando um cromossominho desse for puxado para o lado e o outro for puxado para o outro lado, eles vão migrar juntos. Eles tendem a ter uma segregação independente? Claro que não. Eles vão migrar juntos em linkage. Beleza? Joia? Vamos seguir. Linkage, dois pontos. Heterozigotos, cis e trans. O que é isso? Aqui é bem simples, bem simples. Toda vez que você encontrar, olhe para cá, agora a gente está mergulhado em linkage. Toda vez que você encontrar um indivíduo heterozigoto, por exemplo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, o tal do duplo heterozigoto. Como é que esses genes estarão localizados no cromossomo do indivíduo? Eles podem estar posicionados de duas formas diferentes. Como? O indivíduo pode ter o gene dominante junto de outro gene dominante. O indivíduo pode ter um gene recessivo junto do outro gene recessivo. Como é que a gente chama esse indivíduo? A gente chama esse indivíduo de heterozigoto cis. O arranjo dele é o arranjo cis. Quando o gene dominante estiver junto de outro recessivo, um recessivo estiver junto de outro dominante, a gente chama o indivíduo de heterozigoto trans ou que apresenta um arranjo trans. Beleza? Vamos embora. Isso vai ser importante mais pra frente. Olha para cá, na meiose, preste atenção, na meiose você vai ter o quê? Você vai ter a produção dos gametas. Os gametas, eles são diploides ou haploides? Os gametas, eles são haploides. Eles vão conter cromossomos aos pares ou cromossomos únicos, sem o seu par, sem o seu homólogo por perto. A gente vai encontrar gametas haploides com cromossomos sem o homólogo por perto. Por quê? Porque lá na meiose 1 aconteceu a tal da segregação independente. Eu separei os cromossomos homólogos. E aí, gente, eu vou encontrar os gametas, olha para cá, eu vou encontrar os gametas toda vez que esse cromossomo for, esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui, ó, toda vez que esse cromossomo for para um dos lados migrar, ele carrega consigo o gene Azão e o gene Bzão, beleza? Ele vai carregar consigo tanto o gene Azão quanto o gene Bzão. Toda vez que esse outro cromossomo aqui migrar lá na anáfase da meiose, ele vai carregar o Azinho e o Bzinho. Simples desse jeito, preste atenção. Deste modo, só terei dois tipos de gametas. Eu só terei o gameta Azão-Bzão e eu só terei o gameta Azinho-Bzinho. A segregação aqui, ela não é independente, ela é dependente. Toda vez que o Azão vai, ele leva o Bzão junto. Toda vez que o Azinho vai, ele leva o Bzinho junto. Beleza? Joia? Guarda essa informação. Olha a próxima, presta atenção. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês os gametas parentais e recombinantes. O que é isso? Eu vou voltar um slide, olhe para cá. O que aconteceu nessa figura? Aconteceu separação de cromossomos homólogos, mas esses cromossomos homólogos não fizeram crossing over. Esses cromossomos homólogos não fizeram permutação. Por isso, é por esse motivo que eu só vejo dois tipos de gametas. Eu só vejo o gameta Azinho-Bzinho e só vejo o gameta Azão-Bzão. Só tem esses dois tipos de gametas. Olha para essa imagem aqui agora. Vê, tu estás percebendo? Ó, vai com calma, confia em mim. Olha para cá. Aqui eu tenho linkage. Ó, o nomezinho linkage. Aqui eu tenho o indivíduo duplo heterozigoto. Ele me disse, ele nos deu de presente a informação. Qual foi a informação que ele nos deu? Ele deu a informação de que esse indivíduo, ele estava com esses cromossomos, ou desculpa, melhor, com esses genes posicionados numa configuração o quê? Cis. Como é que eu sei? Azão tá junto de Bzão, Azinho tá junto de Bzinho. Esse indivíduo é cis. Quando esses cromossomos emparelharem lá na prófase da metáfase, passando da prófase para a metáfase, quando esses cromossomos forem realizar meiose, o que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer? Permutação ou linkage, não, ou crossing over. Pode acontecer o crossing over. Imagine que Bzão possa migrar para o lado de lá e Bzinho possa migrar para o lado de cá. Se isso acontecer,
eu vou produzir em algumas células, isso não acontece em todas as células, eu vou produzir algumas células que eu vou chamar de recombinantes. São células que se embaralharam, ou melhor, são células que os seus genes, que os seus cromossomos se misturaram. São células que vão mostrar uma configuração diferente da mãe, diferente da célula parental. Então eu vou poder encontrar células que carregam Azinho e Bzão, coisa que eu não vi nos pais. Gente, a gente está no slide mais importante da aula. A gente está falando do ponto mais importante do linkage, da permutação, do crossing over. Preste atenção. Esses dois gametas aqui, eles são produtos de permutação. Eles são produtos de recombinação. Esses dois gametas aqui, a gente chama eles de parentais, porque eles são iguais aos pais. Os pais eram cis e eles também são cis, são gametas. Ó, vou botar um rabinho aqui, um rabinho, para lembrar que, por exemplo, poderia estar falando de espermatozoide. Isso é gameta, beleza? Eu vou produzir esses gametas, os recombinantes, em uma proporção baixa. Poucos indivíduos, ou melhor, poucos gametas apresentam essa configuração. Por quê? Porque a permutação não é tão numerosa, ou melhor, não é tão comum. Ela não acontece na maioria das nossas células gaméticas, acontece raramente, beleza? Joia? Entendeu isso? Se não entendeu, por favor, assista a aula presencial também com toda atenção. Se não atendeu, por favor, nos procure. Me procure Fernandinho, procure Alda, procure Messia, procure algum monitor, são mais de 20, procure ajuda. Esse assunto, ele não é difícil. Agora, ele precisa de uma capacidade de visualização. Muito importante que você domine meiose para entender esse assunto. Beleza? Preste atenção e vamos seguir. Mais uma figura. Aqui eu vou mostrar com mais ênfase os gametas permutantes. Gametas permutantes. Como a gente pode formar esses caras? Preste atenção. Ó, o indivíduo, ele era Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O indivíduo era dupla heterozigoto. Aconteceu crossing over, aconteceu permutação. Olha para cá, um pedacinho do roxo foi para o azul, um pedacinho do azul foi para o roxo. Como é que eu vou formar os filhos, os gametas? Vê o que eu vou fazer, vê o que eu vou fazer, vê o que eu vou fazer. Isso aqui é um gameta, isso aqui é outro gameta, isso aqui é outro gameta, isso aqui é outro gameta. Olha os gametas, olha os gametas. Eu tenho dois gametas, os dois da ponta, eu tenho esses dois na configuração normal, eu chamo isso de gameta parental, e eu tenho os dois gametas do meio, eu chamo de gametas de recombinação, os gametas recombinantes, beleza? Gameta parental, gameta normal e os gametas recombinantes, os gametas de recombinação de permutação, beleza? Vamos seguir. Segregação independente, preste atenção. A gente vai voltar um pouquinho a fita agora. Ouça. Imagine, qual é a diferença do linkage para a segregação independente? É muito comum esse tipo de pergunta nas questões. Qual é a diferença? Preste atenção. Na segregação independente, nela, olha o que acontece. O gene A está localizado em um cromossomo e o gene B está localizado em outro cromossomo. Quando eu vou embaralhar isso com uma segregação independente, eu posso formar indivíduos, por exemplo, que carregam Azão, Bzão, indivíduos ou genes, ou melhor, gametas que carregam Azão, Bzinho, gametas que carregam Azinho, Bzão, gametas que carregam Azinho, Bzinho. E as proporções que esses encontros vão acontecer, elas são idênticas. Lembre-se, porque a segregação é independente, isso aqui é segunda lei. Segunda lei de Mendel, eu terei a proporção de um gameta de cada um desses, beleza? Bem diferente da recombinação, bem diferente da permutação dos gametas, dos gametas recombinantes. Por quê? Porque esses gametas permutantes, esses gametas recombinantes, eles vão aparecer em pequenas proporções. Daqui a pouco eu explico isso para você quando a gente encontrar uma questão. Beleza? Vamos embora ver a nossa primeira questão. Olhe para cá. Um homem polidáctilo e de pigmentação normal da pele casa-se com uma mulher albina e não polidáctila.
Preste atenção, vamos montar. Questão de genética a gente monta com toda a calma do mundo, beleza? Olhe para cá. Um homem com polidactilia. Um homem com polidactilia, ele é azão para polidactilia, tracinho. A polidactilia é um caráter dominante. E de pigmentação normal da pele. Bzão, tracinho. Casa-se com uma mulher albina. Ele casou com uma mulher albina. A mulher albina, eu determinei aqui na minha ordem que o albinismo era o gene B. Tá aqui uma mulher albina. E não polidáctila, ou seja, ela é normal para polidactilia, porém albina. A primeira filha do casal tem o mesmo fenótipo de sua mãe. A menina tem o mesmo fenótipo da mãe, ou seja, a menina não tem polidactilia, porém é albina. Eles já tiveram uma filha, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou seja, aqui eu tenho o gene Azinho, aqui eu tenho o gene Bzinho. Descobri, graças a essa filha, o genótipo do pai. Aí vem a pergunta. A pergunta é, a probabilidade de que uma segunda filha do casal seja normal para ambos os caracteres. Essa questão é uma questão de segunda lei de Mendel, segregação independente. Em momento algum ele falou de linkage aqui, ok? Então, a probabilidade de uma segunda filha do casal ser normal para os dois é, preste atenção, quando eu cruzo um duplo heterozigoto com alguém completamente recessivo, eu vou ter uma proporção de quê? Olha para cá. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão. Opa, deu tilt, não se preocupe, eu vou apagar esse negócio. Haha, apaguei. Agora eu volto, tá vendo como eu tô craque? Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho, acredite, isso é um Azinho. Bzinho, Bzinho. Eu vou ter a proporção aqui como 1 para 1 para 1 para 1. Beleza? 1/4 de cada configuração dessa. Aí ele quer a probabilidade de uma segunda filha do casal ser normal para ambos. Ser normal para polidactilia é ser Azinho, Azinho. Ser normal para o albinismo é ser Bzão alguma coisa. Qual é a única configuração que garante que seja normal para os dois? Qual é o único genótipo? Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. 1/4 dos indivíduos são assim. 1/4 de indivíduos nasce desse jeito. Só que ele pediu uma filha para ser menina vezes 1/2. A resposta da questão é 1/8, gabarito letra D. Beleza? Simples desse jeito. Vamos embora para a questão número 2. Nos camundongos, o gene Ezinho é recessivo. Produz pelos encrespados. Preste atenção. O gene Ezinho, com licença, eu vou escrever um pouquinho aqui. O gene Ezinho produz pelos crespos. Crespos. Beleza? Volta. Produz pelos encrespados ou crespos. E seu alelo dominante pelos normais. Ezão pelo que ele chamou de normal. Vamos voltar. Questão de genética, lembre-se, monte tudo, monte sempre. Em outro par de genes alelos, por favor, essa frase é extremamente importante. Em outro par de genes alelos, o gene recessivo Azinho produz fenótipo albino. O gene Azinho produz o fenótipo albino. Eu já vou antecipar e já vou dizer que o azão, o indivíduo é normal para o albinismo. E aí? Enquanto seu alelo dominante produz fenótipo selvagem. Eita, ó, é selvagem, Arthur, não é normal não. Ele chamou do normal de selvagem. Então, bora lá. Eu vou apagar, que eu tô craque na borracha agora, e vou escrever aqui que ele é selvagem. Pronto, selvagem. Beleza? E aí eu vou para a pergunta. Quando camundongos díbridos foram cruzados com camundongos albinos, preste atenção no cruzamento. Quando ele cruzou azão, azinho, díbrido,
Bzão, Bzinho. Quando ele cruzou com camundongos albinos, olha para cá, quando ele cruzou com alguém albino de pelo encrespado, foram obtidos 79 camundongos de pelo encrespados e selvagens. Preste atenção. Ele cruzou de híbrido com alguém albino e crespo. Ele cruzou isso aqui com alguém albino, azinho, azinho e crespo, ezinho, ezinho. Preste atenção, ouça. Se estivéssemos diante de um caso de segunda lei de Mendel, as proporções desse cruzamento que está posto aqui em cima, as proporções seriam as mesmas da questão que a gente acabou de fazer. 1 para 1 para 1 para 1, beleza? Mas olha o que ele disse, olha o que aconteceu. Nasceram 79 de um jeito, 121 de outro, 125 de outro e 75 de outro. Não nasceram, a gente não está vendo aí respeitadas as proporções da segunda lei de Mendel. O que é que aconteceu aí? Primeiro, vamos escrever. Em genética, escreva tudo. Nasceram 79 crespos selvagens. Nasceram 79 crespos selvagens. Bora lá, eu usei os genes A e B, eu vou corrigir isso aqui. Eu vou corrigir e vou usar as letras que ele nos deu para facilitar, beleza? Ele cruzou, ó, Ezão, Ezinho, Azão, Azinho. E cruzou isso com quem? Com Ezinho, Ezinho, Azinho, Azinho. Beleza? Aí nasceu 79, 121, 125 e o outro número eu vou olhar, 75. 75. Essa foi a proporção que ele encontrou. Olha para cá. Essa proporção foi de quê? 79 indivíduos crespos selvagens. 79 indivíduos, Ezinho, Ezinho, selvagem, Azão, tracinho. 121 indivíduos com pelos crespos e albinos, ele era crespo, albino. 121 crespo, Ezinho, Ezinho, Azinho, Azinho. E 125 como? 125 normal e selvagem. Normal, Ezão, tracinho, selvagem, azão, tracinho. E 75 como Ezão, tracinho, olhe lá, azinho, azinho, que eram 75 normais para o pelo, porém albinos. Preste atenção. Você entende que todo mundo aqui vai ter pelo menos um gene recessivo? Pelo menos um genezinho recessivo. Por quê? Porque eu tenho um dos parentais totalmente recessivo. Olha o que aconteceu. Todos os genes recessivos que a galera aqui da proporção fenotípica apresenta, veio desse parental aqui. Ele tem alelo recessivo para dar e vender para todo mundo. Presta atenção. O que é que esse indivíduo aqui recebeu deste pai, deste parental? Ele recebeu deste parental o gameta Ezinho com azão. O que é que este indivíduo aqui recebeu do parental? Ele recebeu o gameta Ezinho, Azinho. O que é que este indivíduo recebeu aqui do pai? Ele recebeu o Ezão e o Azão. O que é que este indivíduo recebeu deste pai? Ele recebeu o Ezão e o Azinho. Eu estou descobrindo o que aqui, gente? Eu estou descobrindo os gametas, eu estou descobrindo os gametas, eu estou descobrindo os gametas, eu estou descobrindo os gametas. Ok? E aí eu te pergunto, quais são os gametas mais comuns aí dele receber? Os gametas mais comuns são Ezinho junto de Azinho, e os gametas mais comuns são Ezão junto de Azão. Esses gametas mais comuns eu chamo de gametas dos pais, gametas parentais, gametas normais. E os gametas menos comuns, o que tem número de indivíduos menores, são os gametas de recombinação, ou seja, o pai ele tem a configuração o quê? Cis. Essa era a pergunta da questão. Olha lá, qual esquema apresenta a posição dos genes
no parental que é de híbrido. Pela maioria dos filhos apresentarem Ezinho junto de Azinho, Ezão junto de Azão, 121 e 125, eu deduzi que o pai era cis. Se o pai era cis, o gabarito da questão é letra A, que tem a configuração cis nela. Beleza? Vamos à terceira. Uma linhagem pura de uma variedade de ervilha de semente lisa, gene dominante. Bora lá. Liso é dominante. Liso, semente lisa. Flores brancas, gene recessivo. Flor branca é o gene recessivo. Bzinho é branco. Branco. Foi cruzada contra a linhagem pura. Presta atenção. Linhagem pura cruzada com uma linhagem pura. Beleza? De uma planta de semente rugosa e roxa. Então vamos lá. Eu ainda estou montando. Bzão é roxo. Bzão é roxo. Beleza? E Lzinho é rugoso. Rugoso. Liso, rugoso, branco e roxo. Descobriu que cada gene determina. Olha o que ele disse. Uma linhagem pura de uma variação lisa branca. Olha aqui, ó. Puro de liso, Lzão, Lzão. Branco, Bzinho, Bzinho. Ele cruzou isso com o quê? Ele cruzou com a linhagem pura. Bzão, Bzão. Como é que eu sei que é todo mundo igual, dominante ou recessivo? Como é que eu sei que é todo mundo homozigoto? Pela palavra pura. É o puro que está me deixando marcar, é que está me dizendo aqui que é Lzão, Lzão, Bzinho, Bzinho. Bzão, Bzão, Lzinho, Lzinho. Beleza? Quando eu cruzar isso, eu terei todos os filhos o quê? Lzão, Lzinho, Bzão, Bzinho. Eu estou cruzando, estou produzindo indivíduos duplo heterozigotos. Caso os híbridos sejam fecundados, os híbridos, olha para cá, vamos para cá, ó, como era os filhos, Bzão, Bzinho, Lzão, Lzinho, cruzado com Bzão, Bzinho, Lzão, Lzinho. Cruzamento de duplo heterozigoto. Cruzamento de duplo heterozigoto vai ter o quê? 9, 3, 3, 1. 9. Bzão, tracinho, Lzão, tracinho. 3. Bzão, tracinho, Lzinho, Lzinho. 3. Bzinho, Bzinho, Lzão, tracinho. E 1. Bzinho, Bzinho, Lzinho, Lzinho. Beleza? 9, 3, 3, 1. Segunda lei. Aí ele pergunta: a proporção de indivíduos com sementes rugosas e flores brancas, para ser rugoso, tem que ser Ezinho, Ezinho, para ser branco, Bzinho, Bzinho. Rugoso com flor branca, 1,16. Rugoso com flor branca, letra A, 1,16. Simples desse jeito. Quarta questão. Um cruzamento entre uma fêmea dupla heterozigota, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com um macho duplo recessivo, revelou a seguinte proporção genotípica entre os descendentes. Vê o mesmo raciocínio da questão de duas questões atrás. 40, 40, 10, 10. 40, 40, 10, 10. O que é isso? 40, 40, 10, 10. Aí tem as proporções dos filhos. Deixa eu aproveitar isso aqui. Eu vou apagar para gente desenhar o que ele está me dizendo. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, olhe. Me veja apagando. Se apagar, aprendi a apagar. Grande perda. Apaguei. Oxe, apaguei mais rápido agora. Beleza? Bora lá. Vê. Presta atenção, não ria não. Ó. Olha os filhos. 40, 40, 10, 10. Eu vou escrever aqui, ó. 40, 40, 10, 10. Não é 16, é 10. Beleza? 40 nem é 46. A soma, isso é percentual. Veja que a soma dá 100. Beleza? Aí vê. 40, 40, 10, 10. 40% dos indivíduos nasceu assim, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. 40% dos indivíduos nasceu como? Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E 10% Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. 10% Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho.
Veja como eram os pais dessa galera. Um cruzamento entre uma fêmea dupla trozigota, a fêmea era assim, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Cruzou com quem? Cruzou com o macho duplo recessivo. Cruzou com alguém assim. A proporção que eu esperaria seria o quê? 1 para 1 para 1 para 1. Só que o que eu encontrei? 4 para 4 para 1 para 1. 40%, 40%, 10%, 10%. O que é que eu deduzo? Eu deduzo que esses indivíduos são produzidos sem permutação e esses em menor proporção são produzidos por permutação. Olha o que eu vou encontrar aqui. Eu vou deduzir que o gene Azão está junto do Bezão e o gene Azinho está junto do Bezinho. Por quê? Porque eles estão em maior proporção nos filhos. E somente quando houver permuta é que eu vou encontrar Azão junto de Bezinho e Azinho junto de Bezão. Esses aqui são os gametas normais, esses aqui são os gametas recombinantes, produzidos a partir de permutação. Qual é a proporção? 10, 10, 40, 40. Simples desse jeito. Aqui, se eu somar, eu terei o número de 20. 20% dos gametas são permutantes. 20% é a quantidade de gameta permutante. E eu posso dizer em linkage também que 20% é a distância entre esses genes. A distância deles. Por quê? Porque quanto maior a distância dos genes no cromossomo, maior é a chance de quebra entre esses genes. Então eu posso dizer que é 20% de taxa ou 20% de chance de permuta. Olha a pergunta. Assinar a alternativa verdadeira. Não há evidência que tenha ocorrido permutação. Aconteceu, falso. E aconteceu em 20% das filhas dos gametas que produziram gametas, você via 20%. A segregação observada dos genes está de acordo com a segunda lei. Não, isso é linkage, isso não é segunda lei, falso. Os resultados indicam que os genes estão em ligação a uma distância de 20 unidades de recombinação. Tá razoável. Letra D, o arranjo dos genes na fêmea é trans. Não, pela proporção, eu vejo a maior parte dos filhos recebendo Azão junto de Bezão e Azinho junto de Bezinho. Então ele é posição cis e nada de trans. O gabarito é, de fato, letra C, as 20 unidades de recombinação. É a distância. O R é a unidade que mede distância. E a última questão, também muito boa, tá aqui falando. A frequência de recombinação, permutação, ele já deu de cara. Olha a figura, olha para cá. Azão junto de Bezão, Azinho junto de Bezinho. Os pais são cis, presta atenção. A mãe é cis, olha para cá. A mãe vai produzir gameta normal. Como é o gameta normal dela? Azão junto de Bezão. Qual é o gameta normal dela? Azinho junto de Bezinho. Somente quando ela sofrer permutação, gameta permutante, somente quando isso acontecer, vai ser Azão junto de Bezinho e Azinho junto de Bezão. Ele te deu, a frequência de recombinação entre esses locos é de 10%. A taxa total é de 10%, ou 10%. Então, cada um desses aqui vai ter 5% de permutação. O que sobrar vai ser de gameta normal. A sobra é 90%. 45 desse jeito, 45 assim, 45%. Aí ele pergunta qual é o percentual de indivíduos, de filhos, de descendentes. Azão, Bezão, Azinho, Bezinho. Perceba, Azinho, Bezinho, todo mundo ganha do pai. O pai só tem Azinho, Bezinho para dar. Eu tenho que procurar a chance da mãe da Azão, Bezão. A mãe da Azão, Bezão em 45% dos filhos. 45% dos filhos recebe isso da mãe. 45 Azão, Bezão, 45 Azinho, Bezinho. Gabarito letra C. Beleza? Te vejo na aula presencial ou no pátio de dúvidas. Um beijo e tchau.